It's being recorded. Aceita aí para nós e vamos lá. Bom, então vamos lá. Falando, né, da Ainda Love Her, tá bem bonita, só uma questãozinha de ritmo pequenininha que ficou. Então, terceiro sistema, clave de Fá, terceiro compasso. Temos uma semínima e uma mínima, ok. Depois, para finalizar o compasso, esse terceiro compasso, a gente tem duas colcheias. Cada colcheia está valendo meio tempo. Conseguiu achar? O Dó e o Si bemol, né? O que acontece? A gente dá uma leve ênfase nesse Dó e não no Si. Então, é doce e não doce. Isso muda a sonoridade. Não é pá, 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 pá. Não, é pá, 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 pá. E tá, tá. Tá, tá. É aquela coisa, é o bolo e não é o café. O café, a ênfase é na segunda sílaba. E o bolo é na primeira sílaba. Né? Então é o bolo aqui. É porque eu lembro do café que a gente fez na Can You Feel? Lembra do café? E aqui é o bolo, tá? Então, para completar, né? Café com bolo. Então, aqui é o bolo. Você consegue compreender o que eu tô falando quando eu faço essa brincadeira com as palavras? Dá pra compreender ou fica confuso? Não, eu entendo. Uhum. Tá? Então, a gente vai pensar. Então, tá, 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 tá. Ou tite, né? Tá, tá, titi, tá. Percebe que é titi, não é titi? Esse é meu amigo Tite. Ah, tudo bem, amigo Tite? Aquela dali é a minha amiga Titi. Então, Titi é uma pessoa e o Tite é outra. Né? Então, mas Delaney, como que eu sei quando é Tite e quando é Titi? Né? Tenho que saber. Como que eu vou saber? Né? Não vai ter que sempre alguém para me falar. Eu tenho que saber me virar. Como é? Bom, o Tite é quando o primeiro ti está na cabeça do tempo. Está na cabeça. A cabeça do tempo sempre é apoiada. A prolongação do tempo é sempre o contratempo. Tum, tchá, tum, tchá, tum, tchá. Esse tchá aqui está no contra. Pá, pá, pá. Reggae. Tchá, 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 tchá. Né? Então a gente tem uma característica da rítmica fica diferente. A gente vai colocar o apoio no contratempo, se ele pedir. Mas nesse caso que o tite é quando ele está pedindo apoio na cabeça do tempo. Então aparece duas colcheias ou duas notas de meio tempo, independente se é colcheia ou outra nota. Se a primeira colcheia está na cabeça do tempo, é ela que vai ter o acento, é ela que vai ser apoiada. Então vai ser um tite. Agora vamos dizer que o primeiro ti está na prolongação desse tempo. Não está na cabeça, está na segunda metade. Ele é prolongação. Toda vez que é prolongação do tempo, o que acontece? Ele é mais fraco, ele não tem acento, ele não tem ênfase. E aí eu vou dar ênfase na próxima nota, que a próxima nota vai estar na cabeça do tempo. Daí vai ficar o titi, titi, titi. Certo? Vamos lá, vou compartilhar aqui o nosso quadro branco para ficar mais fácil de compreender, assim, quando você pegar uma partitura que possa ter esse tipo de coisa, tá? Então vamos lá para os meus desenhos muito lindos. Só que não. Mas sempre quando desenho na lousa, né? Na lousa do Zoom. Mas tem empenho. Então vamos pensar assim, ó. Vamos pensar no compasso. Eu nunca consigo fazer as duas iguais, né? Sonho da minha vida, mas eu vou conseguir ainda, viu? Vamos pensar num compasso de dois tempos. Vamos pensar num compasso que ele vai ser... vamos pensar num compasso 2/4, tá? E ele é tético, ele começa do primeiro tempo. Olha que barra mais reta. Você nunca viu nada mais reto na sua vida, eu acho. Mas eu estou imaginando ela reta. Ai, Vilma, graças a Deus que você é uma pessoa imaginativa, né?
Porque senão eu tava na roça. Era para ser reta, ela está reta. Eu peguei a barra errada. Bom, então, olha só. A gente tem 2 por 4. Significa que no meu compasso eu tenho que ter 2 tempos, correto? E a figura que vai valer 1, quem é? A mínima. A semínima. A semínima, muito bem. Então, olha só. A gente vai ter aqui o primeiro tempo, o tempo 1. E aqui a gente vai ter o tempo 2. Correto? Observe que temos 2 figuras de meio tempo aqui. Essa aqui, você acha que é um tite ou um titi? O que você acha? Tite. Tite. Por quê? Porque ela está na cabeça no primeiro tempo, né? Ela tá na cabeça. Além de estar na cabeça do tempo, ainda é o primeiro tempo, né? Que já é forte por natureza, tá? Tite. Muito bem. Então aqui a gente tem um caso de tite, certo? Agora vamos continuar. Vamos continuar a nossa análise. Vamos pensar o seguinte. Agora vai acontecer a seguinte coisa. Vou apelar agora, tá? Vamos lá. Faltou umas coisinhas aqui que eu tenho que fazer com outro. Isso aqui é uma pausa de colcheia, tá? Não sei se dá para entender. O que acontece aqui? O que a gente tem aí? Aí você tem uma semínima, uma pausa de colcheia e uma colcheia. Isso. Então aqui a gente tem. É um tempo de silêncio, né? Meio tempo. Isso. Tá. Então o que acontece? Na pausa eu não vou falar nada, né? Se tivesse uma colcheia no lugar da pausa, seria tite, não seria? Mas e agora? Eu vou ter um meio tempo de silêncio. Tá. E aí, o que vai acontecer? O que temos aqui? Nós temos duas colcheias. Seria o nosso ti. 2 ti, correto? E aí eu pergunto, é tite ou titi? Titi. Por que é titi? Porque o tempo forte está na segunda colcheia, porque ela está dando início no outro compasso. E Exato. essa colcheia está no finalzinho do compasso, está no tempo fraco. Muito bem, exatamente. Exatamente, tá? Muito bem, vamos prosseguir com os exemplos. Então, agora você está compreendendo bem bonitinho, realmente, o que a gente quis dizer. Eu vou apagar tudo para fazer o próximo exemplo. Vamos lá. Continuando em 2 por 4, ok? Opa, quero fazer de azul. Para separar só os tempos com. Então, nós temos o 2 por 4 ainda, né? Vamos pensar agora no seguinte. E agora? O que temos aí? Tite ou titi?
Por quê? Porque a colcheia não está começando no tempo do compasso. O segundo tempo é mais fraco, né? Sim. Depois o terceiro tempo fica um pouquinho mais forte e o quarto tempo mais fraco. Aqui no caso ele só tem 2 tempos, né? Então aqui a gente tem o 1 e o 2. Só que o que acontece, né? A gente tem a primeira colcheia tá na parte fraca do tempo 1, que a gente chama de contratempo. Por que contratempo? Porque está na prolongação do tempo. Observe que a cabeça do tempo 1 é pausa. Correto? Né? Cabeça do tempo 1 é pausa. E o que acontece com o tempo 2? A colcheia está na cabeça do tempo, que é a parte forte. Ah, Delaney, mas você falou para mim que o tempo 2 é fraco. Sim, é fraco. Mesmo sendo fraco, a parte forte do fraco é a cabeça. Então, vamos dizer que a gente tem aqui. Esse aqui é o tempo 1. E esse aqui é o tempo 2. Ai, que bonito. O tempo 1 e o tempo 2. Tanto o tempo 1 quanto o tempo 2, a parte mais forte deles é a cabeça. Os dois, tempo forte é a cabeça. Porém, quem vai ser mais forte dos dois é o tempo 1. Entendeu? Uhum. Os dois têm a cabeça mais forte, tem a parte da cabeça mais forte. Mas o tempo em si mais forte é o tempo 1. E quando eu falo de tempo forte, não é porque ele é forte que você vai tocar forte. Eu tô querendo dizer que ele... É uma... ênfase. A palavra ênfase ela é muito importante, tá? Por que é importante a palavra ênfase? Porque é como se fosse a acentuação da sílaba tônica das palavras. A música ela é uma linguagem, né? Tal qual uma linguagem, ela tem a entonação. Existe a entonação da língua portuguesa, a entonação do inglês, a entonação do japonês e aí vai, né? E tudo isso, se você for observar, principalmente uma língua, pega para escutar um árabe falando, sei lá, uma língua assim bem difícil, que você não vai entender nenhuma palavra. Não vai entender bolhufas. Põe uma língua lá, uma pessoa para escutar. Põe no YouTube, uma pessoa falando russo, sei lá, não sei se você conhece alguma coisa de russo, mas pessoa falando russo, você escuta como se fosse uma música, você escuta entonações. Ah, o chinês é uma língua muito melódica, assim, né? Você escuta ainda as entonações. Então, existe uma música própria da língua. É que quando a gente compreende, a gente está ali escutando o significado das palavras, mas acompanhado do significado vem a entonação, porque se você não der a entonação correta, você não compreende também o significado. Só que aí a gente está mais preso no significado. Quando você escuta uma língua que você não entende coisa nenhuma, você vai ficar mais presa na entonação. A única coisa que você vai conseguir entender é o desenho da melodia daquela língua. Observe, é interessante isso, é muito interessante, né? E a música, ela é como se fosse uma língua que ela comunica através da entonação. Percebe? Dos desenhos que ela faz, tá? Isso é importante. Então, na hora que eu for tocar, eu tenho que saber onde eu apoio, onde eu não apoio. Se eu falo café ou se eu falo bolo, né? Porque se é café e eu falar café, perdeu o sentido. Igual eu brinco. Chegando na lanchonete, eu gostaria de um café. Meu Deus, o que será que essa pessoa tá querendo? Eu não sei o que é café, gente. Eu nunca ouvi falar de café, né? Ou, me vê um bolô. Bolô? O que é isso, bolô? Não faz sentido, né? Percebe? Eu tô falando a mesma palavra, porém eu mudei o acento. A mesma coisa em música, tá? Então é sempre importante a gente analisar isso também. E na hora do solfejo, a gente faz a mesma coisa, tá? O seu solfejo tá bem bonito, tá bem legal, mas é importante falar, porque às vezes as pessoas se confundem na hora de falar. A entonação do solfejo é a mesma coisa. Onde você vai pôr a sílaba tônica, né? Sempre na cabeça do tempo, tá?
certo? Contratempo e prolongação. Ah, mas existe compositor que faz uma brincadeira e que desloca o acento? Existe. Existe. Tem compositor que faz isso, sim. Que você vai tocar e o acento tá todo deslocado. Mas como que eu vou saber? Você faz ideia? Como fazer? Como que a gente faz? Como que a gente sabe? O que a gente faz nessa vida, meu Deus do céu, se tá tudo deslocado? Como que aparece? Sabe, Vilma? Imagina? Tem uma dica? Por exemplo, né? Você vai tocar uma música e essa música, ela não tá, a acentuação não tá na forma que você está acostumada. Por exemplo, vamos ver aqui, vai. A gente conta que é essa música aqui, vai. Onde estaria a acentuação desse compasso? Na primeira semínima ou na segunda semínima? Continua no mesmo 2/4, né? Isso. Onde que é a acentuação? Na primeira semínima ou na segunda? Na primeira. Na primeira. Aí o compositor fala, ah, mas eu não quero assim não. Não quero, tá muito monótono, vou fazer isso aqui, ó. Não vou conseguir usar esse, peraí. Ele vai lá e faz isso aqui, ó. Esse símbolo é o símbolo de acentuação. Ele bota esse símbolo aqui, ó, deslocou o acento está no segundo. Posso acentuar contratempo? Pode acontecer. Oi? Pode acontecer até de estar no contratempo. Por exemplo, pode acontecer isso aqui, ó. Tem que ter tudo com cheia. Pode acontecer isso aqui. Aí ele vai lá e faz isso aqui, ó. Deslocou o acento totalmente. Então, quando aparecer isso na sua partitura, você já sabe que a ênfase não vai ser no primeiro. Ele deslocou o acento. Fez ti-ti-ti-ti. Ele não fez ti-ti-ti-ti. Ele fez café-café. Por quê? Por causa... Como que você sabe? Por causa desse símbolo aqui, ó. Que é a acentuação. Para tocar a nota mais forte, né? Mais enfática. Ela tem uma ênfase mesmo. Você direciona para ela. Papá, papá. Tatá, tatá. Titi, titi. Aqui no primeiro exemplo que você deu na semínima, se fosse um dó, ré, o ré estaria acentuado, né? Exato, exato. Boa. Seria... Isso. Então, ó. 1 e 2 e do, ré. Tá, tá. Pá, pá. Né? E se a gente tivesse do, ré, mi, fá ali nas colcheias? Do, ré, mi, fá. Do, ré, mi, fá. Ah, pá, 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 pá. Não é do, ré, mi, fá. Do, ré, mi, fá. É diferente de do, ré, mi, fá. Do, ré, mi, fá. Seria acento no do e acento no mi, ó. Do, ré, mi, fá. Do, ré, mi, fá. Agora do, ré, mi, fá. Do, ré, mi, fá. Tará, nará. Tará, tará. Tará, tará. Sim, se não tivesse acento, seria Então, 4 colcheias, né? isso, ó. O acento na parte forte, normal, como seria, né? Do, ré, mi, fá. Tará, nara, nara, nara. O acento na cabeça. Agora, o acento na prolongação. Isso é muito importante saber.
Sim, é muito importante, porque dá todo o significado. Dá todo o significado, né? A gente... É uma coisa muito importante, viu, Vilma? Porque eu não vou esperar você chegar a estar lá tocando, sei lá, uma coisa muito avançada para eu falar de coisas importantes, porque desde a coisa mais simples que a gente tocar, a gente tem que ter consciência. Tem. Para fazer a leitura direito da partitura. Para fazer a leitura corretamente e para expressar. Expressar. Ó, é muito importante isso que eu vou falar. A expressão, a expressividade é fundamental na música. Não interessa se você vai tocar o que for tocar. Vai tocar melodia folclórica, vai fazer uma improvisação, vai tocar um livro lá de iniciação, expressão. Teve até uma conversa que eu tive com um conhecido há pouco tempo atrás, que ele chegou a comentar, eu não consegui falar de interpretação com os meus alunos ainda. Eu falei, como assim? A gente fala de interpretação desde o começo. Pegou no instrumento, vamos falar de interpretação. Né? Isso é interpretação. É quando eu pego um texto e leio para você. Maria foi à praia e estava sol. Como ela ficou feliz? Maria foi à praia e estava sol. Como ela ficou feliz? É outra coisa. É mais agradável de escutar. Você né? Imagina na praia. Você já imagina como ela ficou feliz. Você já imagina ela sorrindo, ela feliz. Né? Então, assim, a música é uma linguagem também. E ela precisa ter esse cuidado, tá? Eu falo isso porque eu sei que é uma coisa que completa, né? Que vai dar vai botar essa cereja no bolo aí. Muito bem. Então, sobre o seu trabalho, está muito bacana. É só isso mesmo que eu tinha que falar sobre a acentuação da Ainda Love Her, que ali você acentuou a prolongação. A gente tem que dar ênfase na cabeça do tempo, porque não tem nada marcando, né? Quando não tem nada marcando, aí a gente vai pela regra, que é a cabeça do tempo. Tá? Isso também vale quando chega na casa 2. Tá, 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 tá. Eu tô fazendo tudo tá, mas vamos fazer tipo. Tá, tá, ti, tá, ti, tá. Beleza. Tá certinho, tá? Aqui eu acho que foi também um errinho só de acentuação. Então, cuidado pra ficar. Do, si, do, si. É do, si, do, si, do. Então, eu vou pegar aqui a nota do baixo. Mi, si, do, si, sol, si, mi, ré, do. Pá, 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 pá. Vou fazer aqui pra você. Pá, 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 do, si, do, nararam, rirão. Tá? Aí, o que vai dar uma sensação que o sol tá acentuado porque ele é mais longo. Normal, isso é uma síncopa. Mi, si, do, si, sol. Esse si, sol, só pelo fato dele de estar com ligadura, ele já vai dar uma sensação de apoio. Então, a gente chama isso de síncopa. Lembra? Também, né? Tá? Que aí é do último compasso aí, do terceiro sistema, da clave de Fá. Certo? Muito bem, acho que ainda dá tempo da gente continuar com um assunto meio denso aqui. Quero começar. Vamos lá. Tem dúvida, Vilma? Quer perguntar sobre isso que a gente conversou até agora? Não Tá pode- sossegado? Só questão de decorar mesmo. Questão de. É isso mesmo, né? Questão de decorar. Muito bem. Você conseguiu ver lá sobre os intervalos? Eu estava fazendo comida e você falando no meu ouvido. Eu tava falando aí. Ai, Foi gente. no celular e estava preparando alguma coisa e recordando, né? Porque depois eu decorei, né? Isso. Só escutando. Então tá. Então a gente vai fazer uma revisãozinha aqui e em seguida a gente vai fazer. Eu vou passar uma explicação das novas coisas, tá? Então vamos lá. Cadê? Gravando? Tá gravando, Vamos pensar que eu não vou desenhar a clave de sol. Eu vou desenhar, vai. Vou desenhar aqui. Nossa, que clarinho, tá?
querendo fugir de passar vergonha com os meus desenhos terríveis. Mas vamos lá, vamos clear all the... Vamos pegar esse aqui. Oi? Não é fácil escrever aí, não. Eu estava fazendo, não é fácil a coordenação, não. É, a coordenação do trabalho aqui, ó. Eita lasqueira. Aê! Tá bonitinho. Dá para entender que é uma clave de sol, né? Muito bem. Então, vamos lá. O que acontece, né? A gente tem os intervalos, lembra? Os intervalos de segunda, vamos pensar. Isso aqui. Intervalo de segunda a gente chama de grau conjunto, tá? Grau? Conjunto. Grau conjunto. Intervalo de segunda é grau conjunto, porque é nota vizinha. A partir do intervalo de intervalos maiores do que o de segunda, intervalo de segunda menor e de segunda maior, tá? A partir disso, a gente já tem graus de juntos. Então, olha só. Mi, Fá, a partir de intervalos de terça é grau de junto. Mi, Fá é grau conjunto, é vizinho. Aí eu pergunto para você, Mi, Fá, pensando no teclado do piano, passa por semitom? Então, vamos pensar que o semitom, ó, é aqui onde não tem tecla preta, tá? Também. Então, ele justamente... Então, é uma segunda o quê? Menor. Menor. Tá? Vamos pensar agora em sol, lá. O que você tem aqui? Uma segunda maior. Porque estamos passando por um tom inteiro. Correto? Inteiro. Muito bem. Agora a gente vai pensar o seguinte. Se eu quiser deixar esse intervalo mais espaçado entre si ou menos espaçado entre si, eu vou precisar usar acidentes. Correto? Então, vamos dizer que esse lá, eu coloque um lindo bemol nele. O que aconteceu entre o sol e o lá? Mantive a distância, diminui ou aumentei? Diminuiu. Diminui quanto? Meio tom. Meio tom. Então, você vai ter uma segunda o quê? Se eu estou em tom maior e eu diminuir meio tom, eu fui para tom menor. Então, agora eu tenho uma segunda menor. Fica menor. Tá? Então, se eu tenho ali... Então, olha só. Oi? Semitom, né? Na realidade, eu estou com um semitom de distância. Exatamente. Então, o que acontece? Você vai pensar que se eu aproximei o intervalo, então eu tenho ele gravado na minha mente de modo natural. Eu gravei. Você gravou, lembra que a gente fez lá aquele print da tela, né? Que a segunda menor passa por semitom e a terça menor também. A segunda maior e a terça maior não tem semitom. Pensando nos intervalos menores, naturais, perdão. Pensando na escala de Dó maior. Aí a gente sabe que na escala de Dó maior, todas as quartas são justas e as quintas também. Porém, tem uma única exceção. O Fá, Si é uma quarta. Aumentada. E o Si, Fá é uma quinta. Diminuta. Então, isso pensando em Dó maior, tá? Tô pensando em escalinha de Dó maior. Então, todas as quintas que eu consigo obter na escala de Dó maior são justas. E as quartas também, apenas com uma exceção, que é o Fá, Si e o Si, Fá. Certo? Todas as sextas que eu consigo ter ali dentro dessa escala de Dó maior, sextas e sétimas, se elas passarem por um semitom, elas são maiores. E se elas passarem por 2 semitons? Menores. Exato. Então, isso está decorado. Mas e aí, quando começa a aparecer os bemóis e os sustenidos? Eu posso usar esse conhecimento? Devo.
eu vou pensar se o meu sustenido ou o meu bemol ampliou o espaço entre as notas ou diminuiu ou manteve. Então, olha só, você já sabe que numa segunda maior não passa por semitom. Então, eu sei que sol lá é uma segunda maior. Beleza, mas aí a Adelaine foi lá e botou um bemol no lá. Diminuiu o espaço entre um e outro. Então, ele se tornou uma segunda menor. A nomenclatura vai caindo. Então, vamos lá. Se eu estou no maior e eu quero diminuir meio tom, eu vou para o menor. Se eu quero diminuir mais meio tom, eu vou para o diminuto. Ok? Tá dando para entender? Então, ó, eu tô lá. Tô no sol e no lá bemol. Aí eu fui e coloquei, vamos dizer que aparece um bemolzinho. Aí eu faço uma continha na minha cabeça. Bom, perdão. Sol lá, eu sei que é segunda maior. Se eu colocou o bemol do lá, ficou mais juntinho. Meio tom mais juntinho. Então, do maior eu fui pro menor. Ficou segunda menor. Exatamente. Agora, vamos dizer que... Agora vamos começar a apurar o negócio. Aqui eu coloquei um dobrado bemol. Você colocou um dobrado, bemol. Então, olha só, vamos fazer um pensamento aqui, ó. Vamos pensar aqui comigo. Vamos pensar aqui comigo de forma aqui, ó, de forma mental, tá? Já a gente vai pro piano. Então, olha só, se eu tô no sol e o lá dobrado bemol, o que aconteceu? Eu tinha uma distância, diminuí meio tom, diminuí mais meio. Cheguei mais perto ainda do sol, correto? Então, eu vou ter o quê? Uma segunda o quê? Então, se ela... Eu tinha um espaço que era a segunda maior. Aí eu pensei nela, meio tom abaixo, segunda menor. Diminui ainda mais, ficou uma segunda o quê? Super diminuta? Diminuta, exatamente. Aí você vai falar assim, mas Delaine, segunda diminuta é a mesma nota. É Né? uma nota. É a mesma nota, né? Mas isso tudo é título de teoria. Agora, para a gente compreender, tá? Se aparece sol e lá dobrado sustenido, perdão, lá dobrado bemol, você vai tocar de novo a tecla sol, né? Só mudou o nome, mas você tocou a mesma tecla. Só por nomenclatura, tá? Só para entender a lógica. Agora, vamos lá. Vamos dizer agora que... Vamos apagar aqui. Vamos dizer que agora a gente vai fazer uma outra coisa aqui. A gente vai acontecer uma outra coisa. Que eu fui lá no lá e apareci, coloquei lá, né, já tava, né, sei lá, apareceu. Você sabe que o sol e o lá é uma segunda maior, mas aí apareceu uma partitura para você que o lá tá sustenido. O que acontece entre sol e lá? Aumentou a distância ou diminuiu? Sol lá, sol sustenido, né? Sol natural e lá sustenido. O que aconteceu? Sol natural, sol. Depois do sustenido no sol ou no lá? Lá, no lá. O sustenido é sempre atrás da nota, tá? Que a gente coloca. Então, olha só, vamos lá, vamos de novo na minha pergunta aqui. Eu tenho a nota sol e tenho a nota lá. Olha aqui para mim. Tenho sol e tenho lá. Vamos entender. Eu já sei que a segunda maior não passa por semitom, correto? Então, eu tenho isso decorado na minha cabeça. Então, tá. Eu sei que sol lá é uma segunda maior. Beleza, eu já sei disso. Mas daí, apareceu na minha partitura um sol e lá sustenido. Então, aí o que eu faço? Eu penso, bom, sol lá é segunda maior. O lá sustenido fez com que ele ficasse mais distante do sol ou mais perto? Mais distante. Mais distante. Quanto mais distante? Meio tom. Meio tom. Então, de segunda maior, ele foi para segunda o quê? Aumentada. Aumentada. Então, daí eu sei que o sol e o lá sustenido ficou uma segunda aumentada. Isso é meio complexo, mas não tem problema. A gente vai começar a falar disso. Estamos começando, né? Nossa, estou tentando escrever aqui.
Gente, que é isso, gente? O que eu tô fazendo aqui? pra... Nossa, escrevi hieróglifo agora. Hieróglifo. Tem que chamar um... Como é o nome daqueles caras que trabalha com arqueólogo para decifrar a minha letra. Vamos lá. Nossa, aumentado. E ó, eu sou canhota e tô fazendo com a mão direita também. Tem essa. Essa é canhota também? Eu sou, você é também? Não, meu marido é. Então. E aí, né, a pessoa quer escrever com a mão direita e no mouse. Olha que beleza, né? Sei lá por que eu faço isso, mas eu faço. Bom, vamos lá. Então, Vilma, esse conhecimento que você já sabe da parte natural, é só você, quando aparecer o sustenido ou o bemol, você fazer a continha, se deixou o espaço entre elas maior ou menor. Se deixou maior, né, tá mais largo o espaço, você vai definir. Bom, se aquele intervalo era menor e aumentou meio tom, ele foi para maior. Percebe que eu estou te explicando um jeito de pensar. Você também pode usar apenas aquela tabela da quantidade de tons e semitons que eu passei lá no começo para você, lembra? Que a gente pegou uma tabela e definiu quantos tons tem uma terça maior, quantos tons tem uma terça menor, né? Entendeu? Então, 1,5 tom a terça menor, 2 tons a terça maior. Mas, para ficar mais rápido o pensamento, você pode fazer o quê? Decorar todos os intervalos naturais, dessa forma que a gente fez, e só analisar se o intervalo ficou mais largo ou mais estreito. E aí você vê. Se ficou mais largo, aí você decorou. Por exemplo, vamos para outro exemplo. Vamos pegar aqui outra nota, né? Vamos pegar aqui a nota Lá e Dó. Lá e Dó. O que você tem aí? Então vamos lá, batendo o olho, decorando. Lembrando vamos na decoreba, é bom tocar, tá? Mas a gente já vai chegar nessa parte de tocar. Lá e Dó é o quê? É uma segunda, é uma terça, é uma terça menor. Uma terça menor. Você já decorou que você já sabe que de Lá para Dó é uma terça e você sabe que Lá para Dó passa por um semitom. Então, beleza, é uma terça menor, tá? Aí o que acontece? Isso tá na sua cabeça da Vilma. Aí você foi lá e pegou uma música nova. E na música nova aparece exatamente isso aqui, ó. Não vou pegar amarelo não, porque o amarelo tá ruim de enxergar. Peraí. Você vê que eu tô segurando aqui na minha cabeça, né? Ai, gente. Então, olha só. Na música nova que você pegou, o Lá é sustenido. A nota base, né? É sustenida. Beleza. O que aconteceu? Você já sabe que Lá, Dó, na sua cabeça ali, você já sabe que Lá, Dó natural é terça menor. Só que aí apareceu esse tal desse Lá sustenido na partitura que você pegou e o Dó natural. Beleza. Lá, Dó, se o Lá está sustenido, o que aconteceu? Essa distância aproximou ou foi mais longe? Diminuiu. Diminuiu quanto? Meio tom. Meio tom. Então, se era uma terça menor, virou uma terça o quê? Diminuta. Tudo que já é menor, se diminuir mais meio tom, vira diminuta. Vira diminuta. Vilma, muito bem. Certo? Então, por isso que eu estou tentando te mostrar a importância de ter na cabeça os intervalos naturais. Porque depois, para você achar os que tem sustenido, bemol, seja lá o que for, é mais fácil. E agora a gente vai para os macetezinhos para você poder decorar, tá bom? Percebe que eu só estou passando essa técnica porque eu já te passei a quantidade a quantidade de tons e semitons. Então, a gente já aprendeu o que é tom, o que é semitom, a gente já aprendeu a calcular
quando é uma segunda maior, quando é uma menor, quando é uma diminuta, quando é aumentada e assim por diante. A gente já aprendeu isso. E agora eu estou te passando uma nova forma de raciocinar a respeito disso, que é tendo memorizado os intervalos naturais e só fazer o cálculo se ele expandiu ou diminuiu de tamanho. Ok? Tá? Então, para não ficar assim, ensina com macete, né? Não, é uma coisa aqui para... É mais uma ferramenta para você, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, o desenho tá aqui ainda, gente. A gente já tinha saído. Sai. Outro assunto agora. Vamos lá. Então, olha só. Se eu quero... Vamos começar com o texto aqui. Ó. Quando eu tenho lá na minha memória, né? Todos os intervalos naturais. Beleza. Em qual ocasião esses intervalos ampliam? Né? Em qual ocasião esses intervalos ampliam? Quando eu tenho, a nota base e o agregado, tá? Então, a base é a primeira nota, o agregado é a segunda nota, tá? Eu tô colocando um em cima do outro, mas poderia ser um depois do outro, tanto faz, tá? Então, quando... tem flechinha, que legal. Vamos usar flechinha. Quando ele amplia, né? Quando a base abre para baixo. Ampliei o tamanho dele, correto? Correto. Tudo bem. Outra situação que ele amplia. Quando o agregado vai para cima. Correto? Outra situação que ele também amplia. Isso tudo em relação à minha... Olha, isso que eu estou falando é sempre em relação, Vilma, ao que eu decorei, tá? Dos naturais, tá? Quando do que eu decorei natural, o agregado e a base, cada um foi para um lado. Também ampliou, correto? Ampliou, sim. Então, vamos pensar aqui nos exemplos. Então, vamos pensar em... Vamos dizer que esse aqui seja um Ré. Um Ré. E esse aqui seja um Fá. O que acontece na minha mente? Eu sei que o Ré e o Fá natural é o quê? É um intervalo do quê? Terça maior. Passa por semitom? Não. Olha no piano. É Fá? Não, é Fá. Terça menor. Terça menor, né? Agora, para essa situação acontecer aqui, ó. Para essa situação acontecer, o que vai acontecer com a minha base? Imagina que nesse Ré, eu peguei uma partitura que esse Ré, ele andou para trás, ou seja, ele virou um Ré bemol. E aí, o que acontece? Se ele ampliou, se na minha cabeça ele era menor, o que acontece quando ele amplia? Ele fica um acorde, um intervalo o quê? Se ele era menor, ele fica maior. Certo? Agora vamos continuar com o Fá e Ré aqui, né? Para a gente manter o exemplo para ficar na cabeça. Vamos dizer, nessa segunda opção aqui, vamos dizer que eu peguei a minha... Eu já sei que o Ré e o Fá, perdão, o Ré e o Fá é uma terça menor, eu já decorei isso. Mas a minha partitura que eu peguei, né, minha partitura nova, me passou aqui, ó, um Fá sustenido. Apareceu um Fá sustenido para mim, né? O que aconteceu com esse Fá sustenido? Ele andou para fora. Ele subiu, ele foi para longe do Ré, certo? O que eu tenho aqui? Um acorde o quê? Um acorde não, um intervalo o quê? Intervalo de terça maior também. Terça maior também. Observe que também é uma terça maior. Agora, vamos dizer que eu tenho uma situação, né, que é o mesmo intervalo. Eu sei que eu tenho decorado lá. Eu sei que o Ré e o Fá natural,
É uma terça menor, né? Mas olha só o que aconteceu aqui. Olha que muito louco. O que aconteceu aqui? Eu tenho um Ré bemol. Andou para trás. E eu tenho um Fá sustenido. Os dois, um se distanciou do outro. O que eu vou ter aqui? Uma terça o quê? Deve ser aumentada. Aumentada. Muito bem. Aumentou de um lado, aumentou do outro. Aumentada. Não é mais maior, é aumentado. Exato. Isso nesse exemplo. Nesse exemplo que eu tô dando do Ré Fá. Eu poderia dar outro exemplo, que a gente teria uma outra situação aqui. Mas então, o que eu tô querendo que você memorize? Situações. Ai, não era para isso. Se fosse o Dó, Ré, Mi, que é uma terça maior. Exatamente. Daí o que ia acontecer? Se fosse o Dó, Mi, aqui o primeiro ia ser o quê? Já é maior, Dó, Ré, Mi. Terceira maior. Se eu aumentar meio tom, vai ser aumentado. Ia ser aumentado. Se eu descer para o bemol, o Dó também é aumentado. E se eu aumentar dos dois lados? Mais que aumentado. Mais que aumentado. Tá? Essa teoria já é uma teoria um pouquinho mais avançada, tá? Que a gente está vendo. Mas é muito interessante para você ir educando o seu ouvido, para percepção auditiva, tá? Agora vamos para outra situação. Vamos para a situação que eles reduzem. Que reduz, né? Então, uma situação que reduz, vou botar outra cor. O que vai acontecer, né? Aqui eu tenho a base e eu tenho o agregado. Aí vai acontecer o seguinte: a minha base, se tiver mexida a base vai estar para dentro. Vai chegar mais perto do agregado, correto? Correto. Segunda situação, que isso pode acontecer, que vai diminuir a distância do meu intervalo, né? No sentido de estar com um intervalo natural na cabeça, tem um intervalo natural na cabeça, ele apareceu com alteração. E na alteração que ele apareceu na minha partitura, o agregado, a nota superior dele, está mais perto dele. Então, eu vou mudar essa nomenclatura, não vai ser a nomenclatura que está na minha cabeça, vai ter que mexer, tem que chegar mais perto. E uma outra situação também, que eles ficam muito pertinhos, que é um love story, né? Ficaram muito perto. Que é quando os dois, um vai perto do outro, tá? Então, vamos para o exemplo. Vamos dizer aqui, vamos pensar num outro intervalo aqui. Vamos pensar que aqui é um Dó. Ui. E aqui é... Eu estou colocando esse um Dó, tá? E aqui é um Lá. Que intervalo é esse? É um intervalo de sexta. É um intervalo de sexta maior. De sexta maior, muito bem. O que acontece quando... Aí eu pego minha partitura, eu sei que do Lá natural é um intervalo de sexta maior. Legal, bingo, beleza, já sei isso aí, decorei. Mas eu peguei a minha partitura nova, né, que eu comecei a estudar, nossa, hoje, e eu observei que tem um intervalo de Dó, no Dó, andei para frente, sustenido, Dó sustenido, ixi, fiz um negocinho aqui, ui, Dó sustenido e o Lá tá natural. O que aconteceu com o meu Dó? Então eu tava aqui, Dó e Lá. Dó sustenido, andei um para frente. Juntou mais, não foi?
Então, se eu tinha pensado dó e lá uma sexta maior, virou uma sexta o quê? Menor? Menor, muito bem. Menor. Isso mesmo. Já foi para 2 semitons, né? Já foi para 2 semitons, exatamente. Ele juntou ali mais perto. Agora vamos imaginar que eu tenho lá na minha cabeça, né? O dó e o lá natural, eu sei que é uma sexta maior, né? Já sei que é uma sexta maior. Beleza, já sei isso. Só que a minha partitura, que eu peguei, né? Uma outra partitura que eu peguei, né? Tô pegando muita partitura. A outra partitura que eu peguei, o lá é bemol. Ah, então olha só. Se eu tenho dó e lá natural, eles estão assim. Se o lá ficou bemol, ó, andou para trás. Ele Diminuiu se também. aproximou do dó. Então, olha só. Se o dó e lá é uma sexta maior, dó, lá bemol é o quê? Sexta menor também. Sexta menor também. Muito bem. Eita lá. Aí agora, né? Peguei outra partitura. Meu Deus do céu, outra partitura. Peguei outra partitura. Que também apareceu um dó e lá, né? Mas aconteceu uma outra situação. O meu dó virou sustenido. Ele era sustenido nessa partitura que eu peguei. E o lá bemol. O que aconteceu? Eu sei que dó e lá é uma sexta maior. Ok. Mas aí, ó, o dó andou um para frente e o lá andou um para trás. O que aconteceu? A sexta diminuída? Sexta diminuta. Isso mesmo, Vilma. Tá pensando que... Oi? A sexta também pode? Hã? A sexta também pode? Também pode, em todos os intervalos, Sexta diminuta. tá? Então, olha só, a gente tem, numa situação de sexta maior, se eu juntei um pouquinho mais, se o dó foi mais pertinho do lá, virou sexta menor. Se o lá ficou mais pertinho do dó, também sexta menor. Se os dois vão chegar perto do outro, meio tom, um tom mais perto, sexta diminuta, tá? Então, vamos para o próximo exemplo. Eu estou apagando as notinhas, porque depois dá para fazer uma cópia disso aqui. Só com as bolinhas. Aí você vai substituindo as notas, sabe? Você vai colocando... Fazendo igual eu fiz agora. Hipóteses. Aí você pega um caderno e faz hipóteses. Bem legal. Ah, não era para ter visto. Peraí. Deixa eu ver se vai aparecer. Ah, agora. É porque às vezes sai aqui o... Não sei por que sai o texto, eu não apaguei o texto, mas ele sai às vezes. Vou aprendendo aos poucos, né, lidar com o Zoom. Tem coisas que ainda não sei. Um barulhinho estranho. Não sei por quê. Vamos lá. Muito bem, muito bem. Agora a gente tem uma outra opção, uma outra hipótese que pode acontecer também, que é quando eles... Peraí, calma. Oi? Quando mantém a nomenclatura, quando mantém o espaço entre eles, tá? Quando isso acontece também, da gente ter uma situação que aquela minha mentalidade, aquela vai ficar a mesma coisa, aquela minha definição dos intervalos naturais, porém eles vão ter acidentes. Então, vamos pegar uma outra cor, vamos pegar uma cor verde aqui. O que vai acontecer? Em quais situações ele vai se manter, né? Ele vai se manter quando acontecer o seguinte: os dois forem para a mesma direção. Um andou mais perto,
Sabe aquela coisa? Eu já vi isso. A pessoa tá conversando, aí tem aquela pessoa que ela gosta de conversar bem pertinho. E tem aquela pessoa que não gosta de conversar bem pertinho. Personalidade, a pessoa gosta de ter distância. Aí você vê, essa pessoa aqui gosta de conversar pertinho e essa pessoa aqui gosta de distância. Daí ela faz isso aqui, ó. Passo, um passo. Uhum. Quando você vê, a pessoa tá lá do outro lado da rua. Eles foram andando. Mais ou menos isso, tá? A história aí. Então você tem essas situações também. Ou seja, eles vão ter sempre com a mesma distância distantes a mesma coisa, eles só vão estar com nomenclaturas diferentes no caso aqui, né? Então vamos lá. Então esse aqui ele resolveu ir mais pertinho, aí ele também foi mais para trás. Né? Então vamos pegar um exemplo agora aqui. Vou pegar um exemplo bem legal agora. Bem legal. Eu vou pegar uma exceção da vida. Vamos lá. Vamos pegar o Fá e o Si. O que é Fá-Si? Natural. Fá-Si é uma quarta aumentada. Uma quarta aumentada. Muito bem. Agora, imagina só que aconteceu o seguinte. O Fá sustenido, elevou, foi mais pra dentro. E o Si sustenido também. Então eu tenho lá o Fá e o Si, que é quarta aumentada. O Fá andou um para frente e o Si andou um para frente. O que acontece com Fá sustenido e Si sustenido? Qual o intervalo que a gente tem aí? Continua uma quarta aumentada. Continua uma quarta aumentada. Outro exemplo. Eu vou ter aqui o Si e o Fá. O que eu tenho aqui? Uma quinta. O quê? Minuta. Diminuta. Aí, imagina que o Si é bemol e o Fá é bemol. O que você tem aqui? Continua com a quinta diminuta. Continuo com a quinta diminuta. Então, eu tenho o Si e o Fá. O Si foi um para dentro, perdão, o Si foi um para trás e o Fá foi um para dentro. Sim. Então, os dois fizeram isso. Continuaram com a mesma distância. Ou seja, continuaram sendo com a mesma nomenclatura que a gente decorou nos intervalos naturais. Tá bom? E agora, para fixar isso aqui tudo que a gente está falando, eu vou te enviar. Tá? Vou te enviar. Peraí, volta. Toda hora eu apago que não vou pagar. Vou te enviar os exercícios para você treinar. Tá bom? Eu tenho uma dúvida da minha folhinha de exercício aqui. Ah, pode falar. É relacionado a isso, é os intervalos, né? É isso. Eu tenho Dó, Dó sustenido e Ré sustenido no mesmo compasso. Certo. Em breve. Então, você tem o Dó sustenido e o Ré sustenido, é isso? Eu tenho um dó natural, um Dó sustenido, Ré natural e um Ré sustenido. Nossa, você tem um Dó sustenido, um Ré e um Ré sustenido. Isso. Então, ó, o Dó e o Dó sustenido, a sonoridade dele é de uma segunda menor. Porque é meio tom. Entende? Na verdade, eu estou trabalhando com Dó, Ré. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma sonoridade de segunda menor. Embora na escrita você tenha a mesma nota, né? Então, para ser uma segunda, você teria que ter o Dó e o Ré, e não o Dó e o Dó sustenido. Então, nesse caso, você pode pensar na sonoridade enquanto uma segunda menor. Segunda
menor. No caso da sonoridade dela. Porque senão aí você vai pensar, se é uníssono, o uníssono é a mesma nota, dó e dó, né? A gente tem a nomenclatura para uníssono como um intervalo justo. Então, se fosse, vamos pensar, justo, dó, dó, justo, você botou o acidente, ficaria aumentado, né? Mas então seria uníssono aumentado, nunca vi isso. Honestamente, nunca vi essa nomenclatura. Então, compensa mais você colocar a sonoridade de uma segunda menor. Sonoridade. Estava naquela folhinha de exercício que você mandou para mim. Ah, sim. Aquela folhinha é para treinar, né, o ouvido, né, dos intervalos, né? Algumas eu não consigo fazer por causa disso. Certo? Certo. Muito bem!